Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus, agradecemos a Deus pela vida do irmão Sidney, auxiliar dos trabalhos pastorais e também nosso líder de jovens que iniciou o nosso culto esta noite. Agradecemos grandemente a participação do nosso querido irmão Joel Mistocles, homem que Deus tem usado aí para o louvor. Agradecemos por aquilo que Deus tem feito na vida do irmão Joel e pela disponibilidade de contribuir com a obra de Deus todas as vezes em que ele é convidado, chamado para esse propósito. Agradeço a Deus por isso. Os irmãos já estão aqui reconectando, glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos em comemoração aos 4 anos da Congregação Palavra de Vida. 1º de maio de 2016 nós começamos ali no Recanto dos Vinhais, eu, minha esposa, minha filha e mais alguns irmãos, corajosos e abnegados irmãos que estavam ali conosco. E eu glorifico muito a Deus, agradeço muito a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estiveram conosco desde o início e aqueles que Deus mandou durante esses 4 anos, aqueles que se reconciliaram com Cristo, aqueles que encontraram-se com Cristo durante esse período, e aqueles que Deus mandou para vir também nos ajudar enquanto obreiros, obreiras, na grande seara do Senhor. Então, meu agradecimento a todos os irmãos. Queridos, com muita alegria, apesar das nossas limitações, mas com muita alegria nós estamos aqui para compartilharmos a palavra de Deus com os irmãos. A nossa programação começa hoje, mas nós continuamos amanhã, no mesmo horário, às 18 horas, e também no domingo, no mesmo horário, às 18 horas, com a nossa programação, tá bom? A nossa conferência online Palavra de Vida, Aviva a Tua Obra ao Senhor. Esse é o tema de nossa conferência, tá, queridos? Glorificamos a Deus por essa oportunidade. Localize aí na sua Bíblia, organize-se. Você aí que por acaso estava andando de um lado para o outro, Pare direitinho, se concentre. Aquele que puder espelhar a imagem na televisão, faça assim. Fique aí no conforto do seu sofá com a sua família. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor e vamos ouvir a voz do Senhor Deus esta noite. Que Deus fale através de mim, enquanto instrumento seu, ao meu coração e ao coração de cada um dos irmãos que está conosco aqui, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias em Neemias capítulo 1, versículos 5 a 11. Neemias capítulo 1, versículos 5 a 11. A oração de Neemias, dos tempos de crise ao tempo do avivamento. Louvado seja Deus, tá? Localizaram nossas Bíblias? Neemias capítulo 1, versículos 5 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor, queridos. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor,
que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aí conclui Neemias: nessa época eu era o copeiro do rei, era a situação em que Neemias estava. Agradeço a presença de todos que já estão aqui conosco, em especial os pastores Werbson e o pastor Edivaldo, que também já estão conosco. Vamos então elevar ao Senhor, queridos, uma palavra de oração neste momento. Curve a sua cabeça por um momento e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Ti toda honra, glória e louvor para sempre. Meu Pai, como nós somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos aqui pregando a Tua palavra e assim, meu Deus, desejando sermos edificados pela Tua palavra. E eu Te peço, meu Pai, fale aos nossos corações. Eu e os meus irmãos precisamos ouvir a Tua voz nesta hora. Fale conosco, meu Deus, segundo a Tua vontade. Fale conosco segundo a Tua bondade, segundo a Tua misericórdia, infinita graça. Nós precisamos ouvir a Tua voz neste momento. Fale aos nossos corações, trazendo-nos edificação, exortação e consolação, na medida, Senhor, do que nós precisamos, conforme o Senhor bem sabe. Haja, portanto, em nosso meio, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos, como eu falei no início, como vimos falando, hoje, 1º de maio de 2020, nós comemoramos 4 anos de fundação da Congregação Palavra de Vida, anos de muitos desafios, mas de muitas vitórias, de muitas bênçãos de Deus, e nós glorificamos muito a Deus por isso, pela oportunidade que Ele nos dá a mim enquanto pastor, dá a minha família, mas dá a todos os irmãos que estão conosco, de nós aprendermos mais de Deus, vivermos de fato a comunhão com Deus e com os irmãos, e assim sermos edificados mutuamente. Glorificamos, portanto, a Deus por essa oportunidade, por essa linda, rica, honrosa oportunidade de juntos nós darmos glória ao Seu nome. Louvado seja Deus. A oração de Neemias, que nós lemos em Neemias capítulo 1, versículos 5 a 11, nos faz refletir, queridos, sobre um tempo de crise que Deus quer transformar em tempo de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto poder, irmãos, há na oração de um homem e de uma mulher de Deus dedicados a servirem de fato a um Deus Todo-Poderoso. Quanto poder há nisso? Eu digo com toda certeza aos irmãos, há um poder imensurável na oração de um homem e de uma mulher tementes a Deus. Quantos são os testemunhos que eu e você não já ouvimos de pessoas que foram agraciadas por Deus, em ter ouvidas por Deus, atendidas por Deus as suas orações? Quantos milagres acontecem no meio do povo de Deus que crê de fato em Deus, busca em Deus a solução para os seus problemas e Deus responde com a sua misericórdia e infinita graça. Quantos testemunhos nós temos, portanto, a contar? Neemias não é diferente e a oração que Neemias faz nos é emblemática. O contexto que Neemias viveu, em que o seu povo estava ainda sofrendo as mazelas de um cativeiro que tinha terminado anos antes, mas mesmo assim as mazelas ainda estavam em Israel, ainda estavam em Judá, grande pobreza, muitas pessoas doentes, todo o sistema político corrompido, político e religioso corrompido, toda a vergonha de Jerusalém e das cidades de Judá e de Israel expostas. Essa era a situação vivida, portanto, pelos compatriotas de Neemias. Apesar de ele estar na corte do rei Artaxerxes, ele era o copeiro do rei, ele era a pessoa que assistia ao rei, mas mesmo assim ele se sensibilizava com aquilo que estava acontecendo com os seus irmãos. Ele se sensibilizava com aquilo que estava acontecendo com os seus irmãos. Os seus compatriotas estavam sofrendo, estavam em grande crise. Crise essa de grande natureza e de grande porte. Daí, meus irmãos, os tempos de crise vividos pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Judá, pelo povo de Israel naquele tempo, fez com que o Senhor encontrasse, portanto, um tempo de avivamento a ser prometido, a ser vivido por aquele povo. O Senhor não se esqueceu daquele povo, apesar das suas crises vividas. Aí, meus irmãos,
Nós estamos, portanto, no momento em que comemoramos 4 anos de nossa congregação, mas ao mesmo tempo estamos vivendo aí uma grande crise que tem assolado a humanidade, uma crise sem precedentes, e uma crise, inclusive, irmãos, que ainda não demonstrou, infelizmente, todas as suas mazelas. Há promessas e há muita expectativa para que coisas ainda piorem. Nós somos do povo, nós somos o povo de Deus, que oramos para que a providência de Deus chegue até nós, apesar de que as profecias nos digam que essas coisas devam acontecer na proximidade do arrebatamento da igreja, mas nós cremos também que a igreja salva no Senhor Jesus, que a igreja que confia em Deus é a igreja que segue perseverante, que segue firme, apesar das dificuldades e apesar das lutas. Cremos também nas promessas de Deus, cremos também nas profecias que nós temos nas Escrituras, que diz mesmo que nos últimos tempos, aqueles que estão sujos ficarão ainda mais sujos, mas aqueles que estão limpos experimentarão ainda uma pureza maior. E nós queremos ser deste povo, que uma vez sendo limpos pelo sangue de Jesus, experimentemos ainda neste tempo, um tempo de avivamento, um tempo de grande pureza, e assim nos aproximemos com grande alegria do arrebatamento da igreja da volta do Senhor Jesus. Nos aproximemos então, irmãos, com dignidade, extraída, oriunda do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por nós, e assim estejamos cada vez mais preparados para nos encontrarmos com Cristo. Louvado seja Deus. Que lições, portanto, nós extraímos da oração de Neemias, vindo de um tempo de tribulação, vindo de um tempo de crise para um tempo de avivamento? A primeira lição que nós extraímos, irmãos, é que as nossas orações, num momento como este, em todos os momentos, mas em especial no momento como este, deve ser uma oração que exalta a pessoa de Deus. Reveja comigo na sua Bíblia o versículo de número 5, olha que nos diz a palavra do Senhor. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Neemias, então, queridos, extrai nesse momento de oração uma grande vontade de exaltar a pessoa de Deus. Neemias diz então que a natureza de Deus é excelsa. Meus irmãos, será que nós estamos de fato dobrando os nossos joelhos e reconhecendo primeiramente a exaltação da pessoa de Deus, dizendo que de fato a sua natureza é inigualável? O Senhor Deus, que é o nosso Deus, Ele é o único eterno, Ele é o único criador de todas as coisas, Ele é o único onipotente, Ele é o único onipresente, onisciente. Por isso a expressão bíblica dizer, Ele é grande e temível, louvado seja Deus. Nós precisamos, não por uma necessidade de Deus, mas por uma necessidade nossa, nós precisamos exaltar a pessoa de Deus. Meus queridos, quanto mais eu e você exaltamos a pessoa de Deus, mais nós entendemos o nosso papel, mais nós nos colocamos em nosso lugar. Nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos por causa da magnitude, da excelsa natureza de Deus. Nós somos feitos, irmãos, disso. Então, se nós somos criaturas de Deus, se nós somos feitos filhos de Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, o que nos resta fazer quando nós dobramos os nossos joelhos é exaltarmos a pessoa de Deus pela sua natureza excelsa, louvado seja Deus. A sua grandeza, portanto, irmãos, aparece para nós, a sua grandeza é externada para nós por causa do seu amor, por causa da sua bondade, por causa da sua santidade, por causa da sua justiça, por causa da sua misericórdia. Mesmo em tempos de crise, o Senhor Deus continua sendo grande. Mesmo em tempos de crise, mesmo nas situações adversas que eu e você estejamos passando, que conhecidos nossos, que amigos nossos, que familiares nossos estejam passando, o nosso Deus continua sendo amor. Nele tem bondade, nele tem santidade, nele tem misericórdia, louvado seja Deus. Ele é temível, irmãos, porque diante da grandeza de Deus, quem de nós conseguiria se manter de pé? Por nós mesmos, quem teria condições de se manter de pé diante de Deus?
a melhor posição que nos colocamos diante de Deus é de joelhos dobrados, reconhecendo que Ele é o único digno de ser exaltado, reconhecendo que Ele é o único que por sua natureza merece de fato ser exaltado por nós. Louvado seja Deus! Mas ainda, Ele merece ser exaltado, não só porque é grande e temível, mas também porque Ele é o Deus da aliança. Assim Neemias reconhece, e isso, irmãos, está muito claro para nós, quando nós vemos diversas passagens bíblicas dizendo que a misericórdia do Senhor estende-se aos que o temem, de geração em geração. A misericórdia do Senhor se renova todo dia. Nós então devemos nos prostrar diante de Deus, reconhecendo a sua natureza excelsa, porque Ele é o Deus que mantém a sua aliança conosco. Apesar de nossa infidelidade, o Senhor Deus se mantém fiel. Ele é o Deus da aliança no contexto de Neemias. Ele é o Deus que tinha aliança com o povo que Neemias representava. Ele é o Deus que tinha aliança com Israel. Em nosso contexto, queridos, Ele é o Deus que tem aliança com a igreja, Ele tem uma aliança conosco. Ele se responsabiliza com esse compromisso eterno que tem conosco. Louvado seja Deus! Exaltemos a pessoa de Deus pela sua natureza excelsa. Ele é temível, Ele é grande, Ele é o Deus da aliança. Louvado seja Deus! Exaltemos também, queridos, a pessoa de Deus pela certeza de que seus ouvidos e seus olhos estão atentos ao seu povo. Olha o que nos diz o versículo 6, a parte A do versículo. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Neemias ora por mais ou menos, queridos, 4 meses, é o tempo que dura a oração de Neemias, até que ele vai conversar e fazer seu pedido ao rei Artaxerxes. Mas há uma verdade exposta aqui neste texto, no versículo 6, parte A do versículo, que diz muito ainda sobre a natureza de Deus e por que Ele deve ser exaltado por nós. A palavra de Deus nos garante, portanto, que os ouvidos do Senhor estão atentos, que os olhos do Senhor estão abertos para nós. Nós, se suplicarmos, tal qual fez Neemias, dia e noite, sem parar, creiamos, os ouvidos do Senhor estão atentos para nós, os olhos do Senhor estão nos vendo, queridos. Crermos que de fato o Senhor nos ouve, crermos que de fato Ele está nos vendo, observando as nossas necessidades, nos dá certeza de que Ele é o Deus que se responsabiliza com a aliança que tem com a sua igreja. Ele tem uma aliança conosco. Em nossas orações de joelhos dobrados, dia e noite, quando nos prostramos diante de Deus, reconheçamos a natureza excelsa de Deus, exaltemos ao nosso Deus, creiamos, os ouvidos de Deus estão atentos, os olhos de Deus estão abertos para nós, Ele está olhando para nós, Ele está atento à oração que nós fazemos a Ele. Louvado seja Deus! Quero também registrar a presença dos pastores Roberto e José Carlos também aqui em nossa live. Deus abençoe os irmãos. Meus queridos, para ilustrar a forma que Deus nos vê, a forma que Deus se preocupa conosco e sendo, portanto, merecedor dessa exaltação que só Ele cabe, é você imaginar, por exemplo, uma pessoa com muitas responsabilidades. Imagine alguém assim. E essa pessoa é muito admirada por toda a sociedade. Há uma cobrança, portanto, sobre essa pessoa de uma conduta ilibada, de respostas assertivas, de respostas inteligentes. Ele é muito dedicado no que faz e todas as pessoas que o conhecem o admiram. Só que essa pessoa tem apenas um filho. Essa pessoa é capaz de deixar qualquer coisa para atender o seu filho. Quando o seu filho o clama, quando o seu filho o chama, quando o seu filho requer a sua presença, ele dá atenção devida ao seu filho. O Senhor Jesus nos dá uma lição brilhante quando diz assim: olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Imagine, portanto, que a ilustração quer nos dizer que mesmo Deus tendo grandes responsabilidades, inigualáveis responsabilidades, o universo inteiro está sob a sua responsabilidade.
mas os ouvidos de Deus estão atentos para você e para mim, os olhos de Deus estão abertos para você e para mim. Ele é o Deus que merece toda exaltação, Ele é o Deus que merece por causa da sua natureza excelsa, porque Ele é grande, porque Ele é temível, porque Ele é maravilhoso. Ele merece que nós prostremos os nossos joelhos diante dEle e reconheçamos que só Ele é digno de ser exaltado. Que situação é essa que nós estamos vivendo, onde somos incentivados a permanecer em nossas casas, onde não podemos sair de nossas casas sob o risco de sermos infectados com alguma doença? Que situação é essa? Mesmo em situações como esta, creiamos, Ele é digno de ser exaltado, o nome dEle deve ser glorificado, o nome dEle deve ser louvado. É por mim e por você, nós que conhecemos a palavra, nós que entendemos muitos dos propósitos de Deus para a vida do homem, é para nós que a palavra de Deus nos faz agora enxergar esse Deus, mesmo no momento de crise, é digno da nossa exaltação. Louvado seja Deus. Fazemos menção também à participação aqui do pastor Paulo Chaves e Manuel Sá. Sejam bem-vindos, queridos. Louvado seja Deus. A exaltação a Deus, portanto, está expressa aqui nos versículos 5 e 6, parte A. Vamos então para os versículos 6, parte B, e o versículo 7, queridos. Olha como nos diz a palavra do Senhor. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Aqui, queridos, a oração de Neemias segue, para que nós experimentemos a mudança de tempos de crise para tempos de avivamento. A oração de Neemias segue dizendo: além da exaltação, eu preciso confessar os meus pecados. A confissão diante de Deus é elemento fundamental, é elemento essencial, indispensável de uma oração que de fato reconhece o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Como é que nós confessamos os nossos pecados, irmãos? Confessamos os nossos pecados na nossa individualidade. Romanos 3,23, o apóstolo Paulo vai nos dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Se eu e você pecamos todos os dias, portanto, devemos confessar os nossos pecados diante de Deus. A confissão do pecado, queridos, não deve ser de maneira genérica. Olha, irmãos, eu costumo dizer que quando nós nos prostramos em verdadeira contrição, em verdadeira oração diante de Deus, com os nossos joelhos dobrados, nós estamos como que despidos diante de Deus. Nós não conseguimos enganar Deus por absolutamente nada. Não conseguimos fingir ser uma coisa diante de Deus. Não conseguimos, irmãos, isso. Nós somos necessariamente, com o nosso coração contrito e nossos joelhos dobrados diante de Deus, nós somos necessariamente sinceros diante de Deus. As nossas lágrimas rolam com sinceridade. O nosso ser todo é envolvido naquele momento, porque a nossa contrição toda está tomada, o nosso ser todo está tomado em contrição, oferecendo-nos a Deus com sinceridade de nossos corações. Num momento como esse, nós devemos confessar os nossos pecados. Confessar o pecado, irmãos, é dizer de fato o pecado. Nós precisamos verbalizar e dizer a Deus. Mais uma vez, não é por uma necessidade de Deus, é pela nossa necessidade. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, o Espírito Santo vem trabalhando, nos fazendo lembrar de como nós somos pecadores, de como nós somos errados, de como nós somos miseráveis diante de Deus, se não for a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos colocamos em verdadeira contrição diante de Deus, o Espírito Santo nos faz relembrar as nossas falhas, nos faz relembrar os nossos pecados, e nós vamos confessando um a um dos nossos pecados, e assim obtendo o perdão deles. É preciso, na nossa individualidade, como um ato consciente, nós requerermos de Deus o seu perdão. E nós pedimos isso a Deus quando nós confessamos os nossos pecados, antes que peçamos qualquer bênção para Deus, antes que peçamos inclusive a nossa cura, a cura do nosso irmão, a cura do nosso familiar,
a libertação desse grande mal. Antes que peçamos isso, confessemos os nossos pecados diante de Deus. A confissão precisa ser feita e feita da maneira certa, na nossa individualidade. Confessemos os nossos pecados. Mas não é só isso que devemos fazer no ato da confissão. A confissão também deve ser, queridos, na nossa coletividade. Olha como é que diz Neemias: eu e o meu povo temos pecado. Meus irmãos, nós pecamos contra Deus enquanto pessoas individuais que somos, mas também pecamos contra Deus em nossa coletividade. Nós pecamos contra Deus na nossa família. Enquanto família, nós pecamos contra Deus enquanto cidade. Nós pecamos contra Deus enquanto nação. Nós pecamos contra Deus, queridos. Na nossa coletividade nós pecamos. E é por isso que Neemias diz: eu e o meu povo temos pecado. Nós temos nos portado de forma corrupta, de forma vergonhosa. Nós temos desobedecido os mandamentos. Nós temos desobedecido os decretos. Nós temos desobedecido as leis de Deus. Em que diferencia nesse aspecto, irmãos, a sociedade de Neemias da nossa sociedade? Nós igualmente temos nos comportado diante de Deus de forma corrupta, de forma vergonhosa, desobedecendo os mandamentos, desobedecendo os decretos, desobedecendo as leis de Deus. Enquanto nação nós temos feito isso. Meus irmãos, quão desobedientes nós somos! O que os irmãos acham que Deus acha de nós quando olha para esta nação e vê tanto pecado, e vê tanta corrupção, e vê tanta postura vergonhosa? É preciso, irmãos, que nós, servos de Deus, nos prostremos diante de Deus e peçamos e confessemos os pecados da nossa nação, confessemos os pecados da nossa família. Quantas vezes nós, enquanto família, maltratamos e maldizemos de alguém? Quantas vezes nós, enquanto corporação, nós pecamos e falamos mal de alguém? Nós, irmãos, pecamos muitas vezes na coletividade. Quantas vezes nós, enquanto igreja institucional, pecamos, maldizemos, falamos mal de pessoas, afastamos pessoas lá na congregação? Quantas vezes nós podemos estar correndo esse pecado, incorrendo nesse pecado? Nós somos chamados a atenção pela palavra, e Neemias nos ensina a orar, confessando os pecados do povo e dizendo a Deus que nós temos nos portado de forma corrupta e vergonhosa, em plena desobediência aos mandamentos, aos decretos e às leis de Deus. Não é diferente a sociedade que nós vivemos. Então, irmãos, nós não podemos pensar de forma alguma que merecemos, enquanto nação, apenas o bem de Deus por causa dos nossos males, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados. Nós merecemos sim o juízo de Deus. Mas aí, queridos, nós, quando vamos orar a Deus em tempos de crise, exaltando a pessoa de Deus, confessando os nossos pecados e os pecados da coletividade, o Senhor Deus quer sim nos ouvir. Lembremos, os ouvidos dele estão atentos para nós, os olhos dele estão abertos para nós. Louvado seja Deus. Ele é grande e temível, mas ele é o Deus da aliança. Louvado seja Deus. Versículos 8 a 10, irmãos, nos faz lembrar sobre as promessas de Deus para nós. Leiamos os versículos 8 a 9 primeiramente. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Meus queridos, primeiramente, o Senhor quer que nós lembremos das suas promessas, requerendo de nós a nossa fidelidade original. O Senhor Deus quer que nós experimentemos, como diz Romanos 12, versículo 2, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Esse é o propósito de Deus para nós. Esse propósito está para quem obedece a Ele, para a igreja que de fato obedece a Ele, para nós que somos igreja que de fato obedecemos a Ele.
Ele requer de nós, portanto, a sua fidelidade original, e as suas promessas estão prometidas de fato, estão ditas para nós. Aquilo que Deus quer que nós experimentemos está de fato expresso nas Escrituras. Mas ainda, queridos, diante da nossa infidelidade, Deus requer de nós o nosso arrependimento. E aqui Neemias, nos versículos 8 e 9, fala disso. Ele diz então: olha, Senhor, lembra-te que tu nos disseste, se nós desobedecêssemos, de fato, tu nos espalharia pelas nações, e isso já havia acontecido então para Israel e Judá. Mas também lembre, Senhor, que o Senhor disse que nós nos arrependendo, o Senhor nos congregaria novamente, o Senhor nos traria de volta novamente, o Senhor nos congregaria debaixo do teu santo nome, nós levaríamos então as nações o teu nome. Lembra-te disso. A promessa, irmãos, de Deus para mim e para você. Em 1 de João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João nos diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, o Senhor Deus requer de nós uma obediência, uma fidelidade original. Mas Ele sabe também que nós somos falhos, que nós somos pecadores. No momento então que nós pecarmos, nós temos um advogado, é o Senhor Jesus Cristo, o único justo. Ele está diante de Deus intercedendo por nós, e Deus nos perdoa os pecados, louvado seja Deus. Mas ainda, queridos, nós precisamos lembrar as promessas de Deus, porque isso nos identifica como povo da promessa. Olha o que nos diz o versículo de número 10, localize na sua Bíblia. O versículo 10 nos diz assim: estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Aqui, irmãos, Neemias nos leva a entender que nós devemos ser identificados com o povo da promessa. No contexto de Neemias, o povo da promessa era o povo de Israel. Em nosso contexto, o povo da promessa é a igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor, nós somos identificados com o próprio Senhor Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça, nós somos os membros deste corpo, louvado seja Deus. Nós somos verdadeiramente o seu povo escolhido. Sabe como é que Neemias lembra que Deus formou o seu povo escolhido? Ele diz assim: olha, tu formaste, tu resgataste esse povo com grande poder e com braço forte. É desta forma, irmãos, que nós fomos feitos igreja do Senhor. É desta forma que nós fomos feitos povo de Deus, com grande poder, com o braço forte do Senhor. Foi assim que Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Foi assim que Ele nos resgatou da condição humana que nos levaria tão somente à perdição. Pelos méritos de Cristo, por grande poder do Senhor Deus, pelo braço forte dEle, Ele nos resgatou, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e assim nós gozamos do privilégio de sermos filhos de Deus. A nossa oração deve exaltar a pessoa de Deus. A nossa oração deve confessar os nossos pecados e o pecado da nossa nação. A nossa oração deve lembrar as promessas de Deus. E uma delas é nos identificar como o povo de Deus, povo que Deus formou com o seu grande poder e com o seu braço forte. Louvado seja a pessoa de Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O versículo 11, irmãos, nos leva à petição, portanto. Nos tempos de crise, assim como em outros tempos, mas neste eu destaco por conta do contexto de Neemias, que foi o que Neemias viveu. Na minha oração eu exalto a pessoa de Deus, na minha oração eu confesso os meus pecados, na minha oração eu lembro as promessas de Deus para mim, mas na minha oração eu também peço a Deus. Olha o que nos diz o versículo 11, acompanhe na sua Bíblia. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias está pedindo a Deus então, porque ele ia estar na presença do rei e lhe fazer o pedido. Observe então, queridos, que Neemias diz: é a oração que eu faço enquanto teu servo, mas também é a oração que os teus servos têm te feito.
Meus queridos, eu tenho orado a Deus para que nos livre e nos dê, queridos, condições de passarmos por essa crise toda que estamos passando. Eu tenho orado, mas eu não estou orando sozinho. Eu sei que os irmãos também estão orando. Eu sei que tantas outras pessoas também estão orando. Da mesma forma que Neemias dizia: Senhor, atente à oração deste teu servo, mas não só a minha oração, atente à oração de tantos outros servos teus, que têm prazer em temer o teu nome, que têm pedido a mesma coisa para o Senhor. Meus queridos, nós estamos, portanto, a experimentar um verdadeiro avivamento no nosso meio. É para mim e para você experimentarmos isso. O Espírito Santo quer trabalhar isso em nós. Mas, irmãos, isso está, portanto, a depender da oração que nos fixamos em fazer ao Senhor Deus com esse objetivo, para que Deus de fato avive a obra dele em nosso meio, para que Deus de fato possibilite um avivamento na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Nós somos os arautos do Senhor, nós somos os emissários da palavra de esperança da Bíblia, nós somos os emissários da palavra de esperança do Senhor da glória, nós somos os que comunicamos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que momento propício para proclamarmos o Evangelho, que momento propício para comunicarmos a esperança que está na pessoa do Senhor Jesus. A oração, portanto, de Neemias é para que ele tivesse êxito em seus propósitos. Mas observe, o propósito dele não era puramente um propósito individual, como muitas vezes nós queremos, irmãos, centrar as nossas orações apenas com propósitos individuais, pensando em apenas nós mesmos. Senhor, me livre do mal, Senhor, me abençoe. Mas a oração que nós devemos fazer para que nós experimentemos o tempo de crise sendo transformado em tempo de avivamento, a oração que devemos fazer não é apenas por nós, é pelo povo de Deus, é pela coletividade, é pela nação, é para que Deus manifeste o seu poder em nosso meio, é para que Deus avive a obra dele no nosso meio. A oração que de fato faz com que nós experimentemos a transformação do tempo de crise em tempo de avivamento é a oração que vai para além dos nossos interesses individuais, que vai para além dos nossos propósitos individuais. Que eu seja bem-sucedido, assim diz Neemias, mas o sucesso de Neemias é para que o seu povo todo fosse abençoado, é para que o povo de Deus inteiro fosse abençoado. Aí, queridos, para além de nossos propósitos individuais, nós devemos avançar em nossas orações para os propósitos do reino de Deus. Lembremos o que o Senhor Jesus nos disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais bênçãos que nós necessitamos, todas lhes serão acrescentadas. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. A nossa oração deve ir além de nossos propósitos individuais, trazer propósitos coletivos, trazer propósitos para a igreja, trazer propósitos para o reino de Deus. Adoremos a Deus, peçamos a Deus para além de nós mesmos, peçamos a Deus para o seu reino. Louvado seja Deus. A oração também de Neemias é pela sabedoria nas relações com a sociedade. Irmãos, o avivamento que eu tenho a experimentar, o avivamento pleno, ele não é vivido apenas por mim mesmo, apenas por minha família, nem apenas pela congregação. Ele deve ser vivido por todo o povo. Aqui, quando Neemias pede a Deus que seja bem sucedido, ele está pedindo a Deus nas suas relações sociais que ele seja bem sucedido. Afinal de contas, ele iria falar com o rei. Isso significa então, irmãos, que a minha petição a Deus deve ser para que eu seja bem sucedido nas minhas relações interpessoais, para que eu atinja os meus vizinhos e eles também sejam impactados pelo amor de Deus, por esse avivamento. É para que eu atinja os meus colegas de trabalho e eles também sejam impactados por esse amor de Deus, por esse avivamento. É para que eu atinja, irmãos, toda a sociedade, todo este povo seja atingido pelo amor de Deus.
O avivamento é para ser experimentado, é para ser iniciado no âmbito, no núcleo do povo de Deus, mas não fica só aí. Ele deve ir para a sociedade, porque ele deve comunicar o Evangelho, ele deve proporcionar que muitas pessoas acessem o Evangelho, muitas pessoas reconheçam que só Jesus é o Salvador, que só Jesus é o Senhor. Louvado seja Deus, e experimentemos a transformação do tempo de crise em tempo de avivamento. Oremos ao Senhor buscando isso, exaltemos a pessoa de Deus, peçamos perdão e confessemos os nossos pecados, lembremos das promessas de Deus para nós, mas ao mesmo tempo peçamos de fato as bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Deus. Faço menção aqui também da ilustre presença do pastor Salustiano Júnior, seja bem-vindo aqui também em nossa live, louvado seja Deus. Meus queridos, para concluirmos, Deus é exaltado quando nós pedimos isso a Ele, quando nós dizemos isso a Ele em nossas orações. Deus é exaltado de fato entre o seu povo. Em Neemias capítulo 9, versículos 5 e 6, olha só já o resultado dessa exaltação a Deus. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor, só tu és o Senhor. Aqui já é o povo todo reconhecendo isso em Deus. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Deus é exaltado no meio do seu povo. Exaltemos a Deus em nossas orações. Ele será exaltado no meio desta nação. Louvado seja Deus. Deus perdoa os nossos pecados de todo o povo. Olha o que nos diz em Neemias capítulo 10, versículo 29. A seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Irmãos, quantas pessoas passarão a ser obedientes a Deus se nós de fato buscarmos isso em Deus, buscarmos esse compromisso com Deus, buscarmos comunicar o Evangelho do Senhor Jesus? Quantas pessoas terão acesso à verdade de Deus? E assim o Senhor perdoará os nossos pecados, perdoará o pecado desta nação, perdoará o pecado de nossa família, da nossa congregação, perdoará os nossos pecados, irmãos, porque são muitos. Louvado seja Deus. Deus sempre deseja promover um grande avivamento espiritual. Olha que nos diz em Neemias capítulo 8, versículos 1 e 2. Neemias 8, versículos 1 e 2. Todo um povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Olha que coisa maravilhosa. Em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Louvado seja Deus. O avivamento é experimentado, queridos, quando nós, o povo de Deus, atendemos a voz de Deus, proclamamos a voz de Deus, obedecemos a voz de Deus, e assim o povo tem acesso a essa obediência também. Deus quer fazer o seu povo prosperar em todo o seu intento. Tudo aquilo que é bênção espiritual para nós, tudo aquilo que nos foi prometido em Deus, irmãos, é para ser cumprido. Neemias consegue o seu intento, ele consegue, no momento milagroso, construir, reconstruir aqueles muros em 52 dias. O povo experimentou, portanto, um grande fervor espiritual. Não é diferente, portanto, em nosso meio. Entre o povo de Deus, mesmo em tempos de crise, Deus, irmãos, deseja ser exaltado. Ele quer perdoar os nossos pecados. Ele quer nos fazer viver em constante avivamento espiritual, nos fazer ser prósperos segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Atendamos, irmãos, ao seu convite. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Atendamos ao convite de Deus. Tal qual Neemias experimentou, orando a Deus, confiando em Deus, nós também podemos experimentar a mudança deste tempo de crise em tempo de avivamento. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos. Louvado seja Deus por tudo isso, adorado seja Deus por tudo isso, glorificado seja Deus por tudo isso.
Eu quero, nesta hora, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, ouvindo a palavra, sendo edificados pela palavra. Creia na palavra de Deus, creia no poder da palavra de Deus. Nos coloquemos em oração, exaltando a pessoa de Deus, confessando os nossos pecados, relembrando as promessas de Deus sobre nós e assim pedindo a Deus as bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. É assim, queridos, seguramente experimentaremos pelo fervor da palavra, pelo amor à palavra, por conhecermos a palavra, por querermos seguir a palavra, por obediência à palavra. Nós experimentaremos, portanto, um avivamento espiritual, e é o que nós esperamos em Cristo, é o que nós esperamos em Deus, é o que nós pedimos a Deus. Louvado seja a pessoa do Senhor Deus, glória a Deus, glorificado seja Deus. Meus irmãos, eu quero orar por você nesta hora. Por favor, curva a sua cabeça por um instante e vamos elevar a Deus mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, grande é o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor, pela congregação Palavra de Vida, pelos 4 anos da congregação. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã. Eu te agradeço por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem, por cada adulto, por cada obreiro, por cada obreira. Eu te agradeço, Senhor, por todos que direta ou indiretamente contribuem com essa obra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida dos nossos pastores, do pastor Ciclai, do pastor Gilmar Santos, por tantos outros pastores de nossa convenção que nos ajudam. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por todos aqueles que o Senhor já enviou para terem comunhão ali conosco, para se congregarem conosco. Mas eu também te agradeço por todos aqueles que o Senhor ainda irá enviar, Senhor. Eu te peço, meu Pai, nesta hora, nos conduza em oração verdadeira diante de Ti, com os nossos corações contritos diante de Ti, que experimentemos, tal qual Neemias, a transformação dos tempos de crise em tempos de avivamento, e assim, Senhor, o Teu nome seja ainda mais glorificado em nosso meio. Nos ajude, meu Pai, a querermos, a desejarmos e a buscarmos os Teus propósitos em nossa vida. Glorifique o Teu nome, exalte o Teu nome em nosso meio. Louvado seja o Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, queridos. Amanhã, no mesmo horário, às 18 horas, nós continuamos com a nossa conferência online, Palavra de Vida, em comemoração aos 4 anos de nossa congregação. Amanhã, Deus nos permitindo, teremos a ministração do louvor dos irmãos Daniel e Paula, e a ministração da palavra com o pastor Moisés Bacelar, homem de Deus, estudioso da palavra do Senhor. E no domingo, com a graça de Deus, o nosso louvor será ministrado pelos nossos irmãos Samuel Júnior e Juliana. E a palavra de Deus será ministrada pelo pastor Tiago Rosas, da Paraíba, homem de Deus, escritor de muitas obras. E o Senhor Deus tem usado grandemente esse homem para ministrar a palavra do Senhor. Então esteja conosco amanhã, no sábado, esteja conosco também depois de amanhã, no domingo. Seja edificado pela palavra, tenha uma boa noite e que o Senhor Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.